Veja comigo, queridos, em Efésios capítulo 5. Efésios 5. Isso aqui é algo que eu acho que é muito pouco falado no meio evangélico, mas eu acho de extrema importância. Se não temos como listar todas as ações diante de todas as situações, o que nós precisamos, queridos? O amor, como já falamos. E agora veja Efésios 5, verso 9. O fruto da luz, o que a luz produz no nosso coração? Consiste em toda bondade, justiça e verdade. Agora, olha só. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Veja só, então, o apóstolo Paulo, em vez de listar uma lista enorme de mandamentos para cada situação, ele fala, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, nós precisamos aprender a discernir, a ter sabedoria, a ter bom senso, para diante de cada situação, ver qual que é o caminho melhor do amor. O apóstolo Paulo, em Colossenses 1, ele diz, eu oro por vocês, pedindo que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Então ele estava orando para que os cristãos tivessem entendimento espiritual, tivessem sabedoria. Porque, como eu disse, não tem como, queridos, listar todos os mandamentos para cada situação da vida. Não tem como. Então ele fala, eu oro para que Deus lhes dê sabedoria. Eu oro para que vocês tenham entendimento espiritual para que vivam de maneira digna do Senhor. Então há essa importância de crescer no conhecimento, crescer na sabedoria, crescer no discernimento. Porque o caminho do amor é o caminho que devemos seguir. Mas esse caminho nem sempre é óbvio, nem sempre é claro. Então você tem que orar. Ore pedindo discernimento para Deus, para que você seja uma pessoa mais sábia. Abra comigo em 1 Coríntios 9, queridos. Vamos ver aqui alguns exemplos onde o apóstolo Paulo usou do discernimento dele, da sabedoria dele. Nós vamos ver que a liberdade do apóstolo Paulo, o caminho do amor, que é de uma forma baseada no discernimento, que é um exemplo de amor aqui do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 9, 19, porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de vocês, olha aí, carregando os fardos. Fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Queridos, aqui a gente vê o exemplo de sabedoria, de discernimento do apóstolo Paulo. A gente poderia ler o capítulo todo, mas deixa eu narrar o que ele fala anteriormente a esse trecho, depois eu venho a esse trecho. Há uma discussão aqui na igreja de Corinto sobre a questão de comer a comida oferecida aos ídolos. E o apóstolo Paulo divide aí os cristãos entre dois grupos. Os conhecedores, que comiam essas comidas sacrificadas aos ídolos, e os que o apóstolo Paulo chama, não é minha expressão, é dele, e os fracos na fé que não comiam. Qual que era o problema aqui? Que os conhecedores, os que sabiam mais, os mais maduros, não estavam sendo egoístas, não estavam andando segundo o amor, porque estavam escandalizando os fracos na fé. Os fracos na fé estavam ficando assim horrorizados, porque via os cristãos mais maduros, os cristãos mais antigos, comendo comida sacrificada aos ídolos. Então o apóstolo Paulo diz àqueles mais maduros, vocês estão agindo sem compaixão, sem misericórdia para aqueles que estão iniciando na fé. Por que isso era um escândalo? Porque aqueles que estavam iniciando a caminhada cristã achavam que aqueles deuses gregos existiam de verdade. Esses deuses aqui, Atenas, Apolo, eles existem. E como é que vocês, que são mais maduros, estão comendo comida sacrificada a esses ídolos? Então, os iniciantes estavam achando que aqueles mais antigos estavam traindo a Cristo, servindo aqueles deuses. Mas os mais antigos sabiam que aqueles deuses não existiam. Era tudo mito, era tudo lenda, e por isso eles estavam comendo sem medo algum. Então havia os fracos que ficavam escandalizados, e os fracos na fé que tentavam imitar os mais experientes. Não, eu também vou comer, vou comer essa comida sacrificada aos ídolos, já que aquele diácono está comendo também. Só que ele comia e depois se sentia mal consigo mesmo, porque estava traindo a própria consciência.
Ele se sentia culpado, se sentia com medo. E aí Paulo explica àqueles mais experientes: vocês não estão agindo com compaixão. Veja, tudo isso é discernimento. O apóstolo Paulo está usando a sabedoria dele para discernir o caminho do amor. E ele fala aos mais experientes: vocês são livres, mas não use da sua liberdade para destruir a obra de Cristo nesses iniciantes. Então evitem comer em público para não escandalizar aqueles que estão iniciando, para evitar problemas. E aí, diante da argumentação, possível argumentação dos mais maduros: mas eu tenho o direito de comer, essa é a minha fé, eu sei que aqueles deuses não existem. E aí o apóstolo Paulo diz: sim, mas a vida cristã não se baseia em direitos. A vida cristã se baseia em amor. Carregue, leve os fardos pesados uns dos outros. O verdadeiro amor abre mão de direitos para proteger, para ajudar, para o bem comum de todos. Então esse é um exemplo de amor sacrificial. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu me fiz fraco para os fracos, me fiz forte para os fortes, me fiz debaixo da lei para aqueles que estão debaixo da lei, etc. Então há uma flexibilidade espetacular em Paulo. Uma flexibilidade diante de cada situação. Ele usava o discernimento, ele usava a sabedoria para ver aquilo que ia gerar maior proteção, maior cuidado, que ia honrar o amor. Então ele ajustava o comportamento dele diante das pessoas a fim de salvá-las. Não é que o apóstolo Paulo era um camaleão, né, que se envergonhava do evangelho e disfarçava que não era crente. Não é isso. Ele estava usando uma estratégia de aproximação para as pessoas, até elas terem condições de ouvir toda a verdade. Como é escrito nas Escrituras várias vezes. Você não pode dar uma carne, um alimento sólido para um bebê. Então você dá o leite e depois, progressivamente, esse é o caminho do amor, né, queridos? Progressivamente você ensina a pessoa, você ajuda a pessoa. Então o amor tem essa flexibilidade, o amor tem essa sabedoria, tem esse discernimento. O objetivo do Evangelho, então, queridos, é amolecer o nosso coração, enternecer o nosso coração para olhar para o outro, para você não apenas olhar os mandamentos como uma direção, como um norte, mas olhar para a situação da pessoa. Espera aí, o que ela está passando? O que vai ajudá-la mais? Como eu posso ser útil e abençoar essa pessoa? Como eu posso carregar o fardo pesado dessa pessoa? Então, usar do discernimento e da sabedoria. Trate a pessoa sem olhar para esse label, sem olhar ela como uma pessoa assim. Olhe como um ser humano, como alguém que Deus quer resgatar. Aí me pergunta: mas tudo bem, mas eles perguntam, mas a sua igreja proíbe? A sua igreja é contra? E você é forçado a dar uma resposta. E o que eu falei é: queridos, fale assim. Fala: olha, venha aprender de Jesus. Venha conhecer o Deus que te ama. Venha conhecer o Evangelho. Venha conhecer os ensinos de Cristo, a vida de Cristo. Se você quiser mudar, porque isso é uma decisão da pessoa, dela com Deus. Se você quiser mudar, você muda. Se você não quiser mudar, você não muda. Você tem que ser convencido na sua consciência e seguir aquilo que você crê. Enquanto isso, venha ouvir a palavra. Não deixe de aprender de Cristo, porque isso vai contribuir para o seu crescimento, para um coração melhor. Então é assim que a gente trata as pessoas, queridos, sem já bater de frente com elas. Porque se você já bate de frente, como o apóstolo Paulo fez, ele se fez de fraco para com os fracos. Se você já entrega o alimento sólido, a pessoa não tem como suportar aquilo. Porque antes da pessoa vir para a igreja, ela tem um conhecimento vago sobre Deus. Deus é um velhinho lá sentado nas nuvens, não conhece nada de Jesus, não conhece nada do ensino, conhece quase nada. E agora, seja lá o tipo de vida que ela vive, ela conhece plenamente. É aquilo que ela vive, é aquilo que ela tem praticado, é aquilo que ela gosta. E como é que você põe para ela escolher? Logo de cara, escolha esse velhinho em cima das nuvens e isso que você vive todo santo dia. A pessoa não tem como ela escolher diferente, ela vai continuar no erro. Então, em vez de colocar de cara essa decisão, traga a pessoa para ouvir o Evangelho. Primeiro, fale de Cristo. Primeiro, fale do Evangelho. Esse discernimento, essa sabedoria, esse amor para com o fraco, para que um dia ele possa crescer, um dia o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo, e ele seja transformado, não num confronto imediato, mas paulatinamente pelo mover do Espírito Santo. Esse é um olhar de amor, preocupado com o outro, se importando com aquela pessoa que não tem condições, não tem a sabedoria, não tem o conhecimento que você tem das Escrituras. Então você olha com compaixão, querendo ajudá-la. Esse é o caminho do amor, queridos. Então, queridos, recapitulando aqui, o amor não o confunda com egoísmo.
O verdadeiro amor, o ensino do Evangelho, é carregar fardos uns dos outros. É se importar com o outro, não é um amor de peixe. Você esfola a pessoa e devora ela. Não. É um amor de cuidado, é um amor se importando. Mas também não é um amor solto, sem norte. Os princípios que constam nas Escrituras nos dão um direcionamento para viver o amor da melhor forma. E o amor, queridos, nos poupa, nos livra de viver uma vida mecânica, uma vida espiritual fria. Que isso não agrada a Deus. Porque Ele nos quer que a gente tenha uma vida em abundância. E a vida em abundância é quando você se alegra com o outro, nesse elo perfeito, nessa unidade perfeita que o amor traz. E para caminhar no amor, queridos, usem de discernimento, usem de sabedoria. Peça sabedoria a Deus, peça discernimento a Deus. Se você tem um familiar, um colega, um amigo, numa situação atípica, numa situação que você não sabe como lidar com aquilo, busque conhecimento nas Escrituras, sim, mas peça, ore por discernimento. Ore para que Deus ilumine a sua mente. Quantas vezes, numa situação que eu não sabia o que fazer, eu orei, clamei a Deus, e num deitar, num levantar, num banho, veio uma iluminação que eu jamais tinha pensado. Discernimento. Nós temos a companhia do Espírito Santo, queridos, para nos ajudar em cada decisão, em cada palavra, em tudo que a gente tem que fazer. Clame por sabedoria do alto. Peça ao Espírito Santo para te mostrar o caminho do amor. O caminho que vai mais ajudar aquela pessoa difícil, aquela pessoa complicada, aquela pessoa problemática. Para isso, ame essa pessoa e peça discernimento. Porque não tem como Deus escrever todos os mandamentos. Ele teria, mas a gente não ia ter como carregar essa Bíblia. Então nós precisamos de discernimento, precisamos de amor. Vamos orar pedindo isso, querido, discernimento, porque é algo que a gente pede tão pouco e deveria pedir frequentemente. Senhor Jesus, a Tua palavra diz que quem ama conhece a Deus, e quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Queremos te pedir que o Senhor nos ensine a caminhar no amor, nos dá esse coração de servir, esse coração disposto a ajudar, se importando com a pessoa, mesmo que haja um fardo, mesmo que esse fardo seja pesado, nos ajude a abençoar as pessoas ao nosso redor, porque só assim o mundo será melhor por causa da nossa presença. O Senhor habitando em nós, o Teu amor, Senhor, nos constrange a sermos mais amáveis, mais amorosos. Que esse ensino do Evangelho possa produzir em nós a instrução que gera amor, gera mais amor no nosso coração, Senhor. Gera-nos para que sejamos pessoas mais bondosas, mais amáveis, mais gentis, com mais compaixão. E dá-nos esse discernimento, Senhor, essa sabedoria, esse entendimento espiritual que o Senhor tem e que nós carecemos. Fala ao nosso coração diante de cada situação, nos ensina a tratar o próximo da melhor forma, para que a gente possa ajudar essa pessoa a vencer problemas, vencer tragédias, vencer o pecado. Nos aconselha, Senhor, em cada situação. A palavra de Deus nos diz que o Senhor é o nosso consolador, que o Senhor é o nosso maravilhoso conselheiro. Fala aos nossos corações, nos dá discernimento. Abençoa que sejamos mais parecidos com o apóstolo Paulo e contigo, com essa flexibilidade que nos ajuda a tratar cada pessoa como um indivíduo, como uma pessoa diferente das outras. Que a gente não crie apenas ideias genéricas, princípios genéricos, não, mas para cada pessoa a gente saiba dar a palavra com sal, temperada com sal, para edificar essa pessoa. Transforma o nosso coração, liberta-nos de todo egoísmo, que a gente comece a pensar mais no outro, como o Senhor faz, porque se o Senhor não fizesse, não estaríamos aqui, estaríamos perdidos, Senhor. Nos abençoa a olhar para o outro, a cuidar do outro, a servir. E abençoa que a nossa vida cristã não seja fria, não seja mecânica, não seja uma mera obediência, mas seja feita em amor, motivados por uma alegria de caminhar contigo, pela alegria de acompanhar o nosso Senhor, o nosso Mestre, de sermos parecidos com Ele, de sermos bondosos, Senhor. Nos ajuda a ter essa motivação tão linda, de fazer tudo com alegria, de carregar esses fardos, celebrando por poder ajudar uma pessoa, motivados apenas por desejar ver essa pessoa bem e feliz. Amém, Senhor. Glória a Deus.